Tava difícil, é a pecinha, sabe, Bruno? Que a pecinha é quando dá pra você aumentar meu... É Mercúrio que está É, retrógrado a atrapalhar a a gente. gente pode botar a culpa sempre no Mercúrio, né? Graças a Deus, quando a gente faz live sem Mercúrio retrógrado, a gente não tem muito o que dizer, né? Claro, assim temos de botar as culpas em alguém. Hum? Sempre tem um culpado e dessa vez é o Mercúrio. Vou limpar aqui a lente, ver se a imagem fica boa. Então vou dizer olá, boa noite a todos. É, aqui é boa tarde ainda, né? 5 da Aqui tarde no Brasil. mais 5 da tarde, boa tarde e boa noite. É uma boa tarde para vocês. E vou deixar E isto boa noite para ligado. quem estiver assistindo de Portugal, se tem alguém assistindo de Portugal, né? Ah, tem que eu já vi que tem. Tá bom. Vou ligar E isto aí? aqui, é para não cair. Pronto, já está. Então, como vai? Como está você? Muito bem, graças a Deus. Bem disposta? Bem disposta. Graças a Deus, essa semana fiz aí uma sessão de hipnose com o Bruno. Para quem não conhece, gente, deixa eu apresentar o Bruno. Eu já falei um pouquinho dele nos stories. O Bruno é terapeuta holístico, ele é hipnólogo. Eu fiz uma sessão de hipnose com ele essa semana, adorei, achei maravilhosa. Ele leu, fez meu mapa astral também, foi muito legal. O que mais que tu faz, Bruno? Conta pra gente, porque eu não sei dizer todas as coisas que tu faz. Então eu trabalho mais dentro do ramo das terapias, não é? Das terapias holísticas, e esse ramo, para quem não sabe, para quem ainda não é, pronto, quem ainda não está dentro desse mundo, é um ramo muito complexo. Tem que ter muitas áreas, é muito abrangedor. Mas tu também tens aí muito conhecimento, eu costumo ver os teus vídeos, né? E já temos aí já um grau de conhecimento bem avançado, bem interessante. E por isso é que eu sugeri essa live também, não é? O que eu faço? Bem, eu faço o Reiki 8, eu faço psicoterapia, portanto a psicoterapia eu creio que seja semelhante à constelação familiar, que é o que nós hoje vamos abordar um bocadinho, não é? Porque aí eu não tenho, dentro da constelação familiar, não estou muito familiarizado. A psicoterapia já tem a ver com Freud, tem a ver com Carl Jung, tem a ver com a análise do pai e da mãe. Pronto, porquê? Porque a maior parte dos problemas vem sempre do pai e da mãe. A culpa é sempre do pai e da mãe. A Embora eles culpa é podem ser, sempre o pai da mãe, né? é sempre do pai e da mãe. Eu não tenho culpa. Eu roubei, eu matei, a culpa é do meu pai. Pronto. A gente é assim. Basicamente não há pais perfeitos, não é? E daí vem muito lixo. Depois há aquelas terapias que nós fazemos, inclusive a hipnose, para libertar aqueles traumas mais profundos, aquelas doenças que são instauradas no corpo por a pessoa ter, por exemplo, um determinado feitio, determinados hábitos, que é o caso em que hoje falámos sobre isso, assim por alto, das pessoas assim muito duras, muito inflexíveis. E essa inflexibilidade vê-se logo no desse você quando estiver a falar aí com uma dessas suas alunas, que eu sei que você é fantástica, isso eu sei. Faça o seguinte, diga logo no início da consulta para a pessoa puxar o dedo para trás, este dedo para trás, para ver até onde é que vai o dedo. Se o dedo ficar assim, há pessoas que o dedo não vai mais, não dobra mais que isto. E há outras que o dedo vai para trás, não é? Portanto, as pessoas que dobram bem os dedos não, conseguem ter flexibilidade na vida, conseguem se adaptar à vida. Então, logo por aí você vê, se a pessoa fica assim com o dedo meio duro, é porque ela não dobra por nada. E isso vai cair precisamente nas suas articulações. Ela prefere não ser flexível. Isto é aquele tipo de exemplos que nós encontramos. Depois há outros exemplos que nós vemos logo de início na análise corporal, que aprendemos a linguagem do corpo, né? Que nós temos a nossa querida, que era engraçado que ela visse a nossa live, Cristina Cairo, querida Cristina Cairo, que ensina tão bem. E, por exemplo, um dos fatores que nós também vemos logo de início é o caráter das pessoas aqui na testa. Na testa. Porque uma testa lisa como a sua representa que a pessoa que nós estamos a ver e fala e conversa e ri, e a testa tal lisinha representa que ela enfrenta a vida com caráter, ela não se vai abaixo fácil. É Mas aquelas no pessoas que caso da começam. minha testa tá maquiada, né, Bruno? Não, mas não é, porque dá para ver no olho, Isso eu é o consigo ver no filtro do olho. Instagram, né?
Pronto, está bem. Mas você não é depressiva, que eu sei que não é que eu conheço. Você consegue Não, pular tô por não. cima. Nem podia ser porque tem Plutão na casa 8. Então é aquela pessoa que dá o jump. Pessoa com capacidade de mudar. E aquelas pessoas que não mudam nunca nada na vida delas, elas ficam coladas no passado. E como dizia Lao Tzu, aquele que vive no passado vive em depressão. Aquele que vive no futuro vive em ansiedade. E aquele que vive no presente vive em paz. Então o taoísmo veio lá daquela vertente antiga da escola egípcia que ensina muita coisa ainda nos dias de hoje. Ainda nos dias de hoje a nossa medicina não consegue apanhar aquele grau de ensinamento, não é? Ah, legal. Então a pessoa mesmo pode fazer, vocês que estão assistindo aí já pode fazer o teste. Ó. Eu sou bem flexível. Ah, Bem bem, flexível. Nem, ó, ó, muito. cheguei a cabeça aqui, ó, tão flexível. É mais que eu até, ó. Não é mais que eu. Eu sou bem flexível. Nem a minha orelha segura o cabelo, que ela dobra aqui, ó. Eu tenho as articulações muito Molinhas, flexíveis. flexíveis. Aham. Eu queria Boa. ser ginasta quando era criança, né? Ginasta, Fantástico. astronauta, atriz, cantora. Eu queria ser tudo, porque eu sou uma sonhadora nata. É, os sonhos estão lá também. Nós também vemos isso dos sonhos lá no mapa astral também, que detectamos onde é que a pessoa viaja mais da maionese. Lá quando tem o Netuno, pum, Netuno está ali, ó. Você viaja na maionese nesta área. Todo mundo viaja numa área qualquer, todo mundo tem uma vertente para viajar na maionese, não é? A minha é na casa 9, né? Já não é capaz de ser, já não lembro, é capaz de ser. Eu tenho 4 planetas na casa 9, que é a casa do Ah, pois dilúvio. é, pois é. É que eu depois do seu mapa já fiz uns 8 seguidos e no Terra fica lá. Não, não dá Gente, o mesmo. Bruno fez meu mapa sábado, né? Então, se ele já fez mais um monte de mapa, porque ele é concorrido. Fiz Ah, alguns sim. Bruno, hoje a gente vai falar um pouco sobre constelação familiar e a gente já deu um, um adendo aí quando tu disse que a culpa é sempre no pai e da mãe, né? A gente já É, pode pegar um gancho aí para é, falar já sobre é. constelação familiar, Não é que a quando culpa é a do gente pai e da fala de mãe, pai e mãe. mesmo que a pessoa não tenha pai e mãe, veja. Eles são sempre culpados. Exatamente, mesmo que a pessoa não tenha pai e mãe. Aí sim, né? É que eles são culpados. Aí são culpados. Aí sim é que eles são culpados. Então, o que que a gente vai falar? A gente vai falar um pouco hoje sobre o que é constelação familiar. Porque eu vejo que, inclusive, as pessoas que. Boa noite, tem gente mandando boa noite ali. A É, Edila. Dila. É, Boa Dila. É noite, minha amiga. Edila. É, Edila ou Edila? Dila, sim. Então, a gente vai falar hoje sobre o que é constelação familiar, né? E quais são Ó, os impactos dela na nossa vida, né? A constelação familiar, ela é uma técnica, ela não é uma terapia, ela tem reflexos terapêuticos, né? Mas ela não é uma terapia. Constelação familiar, isso é importante a gente deixar claro, não é uma coisa que se faz toda semana. A pessoa não vai no terapeuta fazer constelação familiar toda semana. Até porque, quando a gente está falando em constelação familiar, a gente está falando do campo do inconsciente, né? Então, a gente faz uma constelação e ela vai ter reverberações por muito tempo, né? Tem gente que diz que é de 2 a 5 anos que uma constelação. Há divergência nesse dado aí, né? Mas o que interessa é que ela vai reverberar e ela vai fazer mudanças significativas no campo familiar. E o interessante a gente falar aqui hoje é sobre como essas mudanças acontecem e por que que elas acontecem, né? A gente faz a constelação, ela parte do princípio, tá? De que existem padrões que nós repetimos. Bruno ou qualquer pessoa que estiver aí, vocês podem me interromper para perguntar no momento que vocês quiserem e contribuir. Eu acho que a questão da psicoterapia, ela vai ajudar muito hoje as pessoas a entenderem, né, de fato o que é a constelação familiar e como Uhum. que ela atua na nossa vida. Eu chamei o Bruno porque ele tem um vasto conhecimento, né? E porque eu tenho certeza que ele tem muito a contribuir com a gente. E o Bruno também já tinha proposto essa live há bastante tempo. E eu acho que constelação familiar é um assunto que está muito em alta, né? E também tem muita Ótimo. gente
falando sobre constelação familiar com pouca propriedade, né? Então, achei muito importante a gente trazer esse assunto aqui hoje, tá? A constelação familiar ela foi criada pelo Bert Hellinger. Ela é um compilado de algumas outras terapias, né? Ela traz a psicologia positiva, ela traz a visão sistêmica, que é da Virginia Satir, e eu acho que o Bert estudou com ela, inclusive, também. Mas O ela Bert, já é do tempo do Jung, pode ter sido criada pelo Roberto, mas antes já o Carl Jung já tinha lançado, meio que lançado essa proposta, né, no planeta. ela é uma união de vários conceitos, né? Boa noite, Sônia, seja bem-vinda. Boa noite, é uma amiga minha. Sim? Uma união de conceitos? Isso, é uma união de conceitos. E o que que o Bert fez, tá? O Bert conheceu algumas tribos africanas e onde nessas tribos havia uma temática, né, uma maneira que eles tinham de resolução de conflitos, onde, por exemplo, uma pessoa que cometia um erro, ela era trazida para o meio da tribo e colocavam ela no meio da tribo, todo mundo ficava em volta e eles ficavam relembrando ela de quem ela era. E aí eles diziam para ela, olha, tu cometeu esse erro, mas tu não é essa pessoa, tu é a pessoa que me ajudou em determinado momento, tu é uma pessoa boa, tu é, sabe? Iam resgatando ela, que essa é uma forma também de psicologia positiva, né? Então iam trazendo essa pessoa de volta, sem ela nunca deixar de pertencer, né? Por quê? Aí a gente entra nas 3 leis sistêmicas da constelação familiar, que é o pertencimento, a hierarquia. Olha o Alex maravilhoso. O Alex é meu constelador. Agora pesou aqui para mim. Agora um dos meus mestres está aí. Ah, muito bom. Seja Bem-vindo, Alex. bem-vindo. Ela é brasileira? O Alex Seja é bem, brasileiro. seja bem-vindo. Nós temos no Brasil os melhores psicólogos do mundo estão no Brasil. São brasileiros, são Augusto Curi, por exemplo, não é? São aqueles grandes barras mesmo, barras mundiais. É. Então, eu não existo, nem tu também não existe. Então tá, vamos lá. As leis sistêmicas são pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber, né? Então, nesse momento, eles estavam seguindo essa lei sistêmica, que é a lei do pertencimento. Tudo e todos têm o direito a pertencer, né? E aí a gente chega na questão das consciências, né? Porque às vezes o que acontece? Eu quero agir na vida, né? Eu quero ter determinada atitude e alguém enviou aqui uma solicitação. Eu quero ter determinada atitude na minha vida, ou eu tenho um objetivo e eu não consigo alcançar esse objetivo, né? Parece que tem algo que me empurra para longe do que eu quero. Seja uma questão financeira, seja um relacionamento amoroso, né? Parece que as coisas não dão certo, estão enroladas em determinadas áreas da vida, às vezes em até mais de uma área da vida. O que acontece? A gente tem a nossa consciência pessoal, que é aquilo que nos diz a pessoa que a gente quer ser, os conhecimentos que a gente tem, né? Como é que eu posso falar? Os comportamentos que a gente adota durante a vida, né? Só que existe uma outra consciência chamada consciência arcaica, que é a consciência chamada consciência arcaica. Ah, sim, antiga. E quando a gente fala em sistema, tudo é sistema, né? Tudo é um sistema. Se tu for olhar na natureza, ela forma um sistema. Você vai puxar o consciente coletivo, você? Isso, eu vou puxar inconsciente coletivo. Sim, fantástico. E a consciência arcaica é essa nossa consciência de clã. E isso que é onde moram os arquétipos, na consciência arcaica, certo? Mas na realidade a gente está falando dessa consciência do nosso clã, né? Da nossa família. Tem uma consciência maior que é o inconsciente coletivo, que é onde estão os arquétipos. Mas tem arquétipos que também são pertencentes ao nosso clã familiar. Um deles é a ovelha negra, né? Sou eu, a ovelha negra. Fantástico. Eu também! Você também é?
Aqui é o Ah, clube das ovelhas negras, das é ovelhas negras. sério, pronto. Então já sei. Eu sou total ovelhinha, pretinha, muito, muito. Hoje eu entendo qual a função, né? Qual a função da ovelha negra no clã familiar. Inclusive, eu trouxe, Conta para nós que essa deve ser boa. Eu quero ouvir. eu vou contar, inclusive, ó, tem mais uma ovelha negra aí também. Ah, amém, né? Aqui é o nosso lugar. Olha, a Ah, Vila diz que também é ovelha negra. Isto é um clube de ovelhas negras. mas a ovelha negra ela tem uma função muito importante no sistema. Inclusive, eu vou trazer aqui qual é a função da ovelha negra pelo olhar do Bert, não meu. Porque eu já sabia que a ovelha tinha uma função. Até eu conhecer a constelação familiar, eu já sabia que eu tinha alguma função, eu só não sabia qual era. Eu achava que era chutar a bunda de todo mundo e dizer vocês estão errados e eu tô certa. Né? Só que aí eu fui entender também que liberdade não é rebeldia, né? A gente não está sendo. A gente não está livre quando a gente é rebelde. A Pois, gente pois é, não. nesse momento, a gente está sendo refém de uma. Vocês estão ouvindo os passarinhos? Tem muito passarinho aqui. É, sim. Nesse momento, a gente está sendo refém de uma ilusão de liberdade, né? Então, vou ler aqui sobre as ovelhas negras. Aqui, ó. As chamadas ovelhas negras da família, por Bert Hellinger. Chamadas ovelhas negras da família são, na verdade, caçadores natos de caminhos de libertação para a árvore genealógica. Os membros de uma árvore que não se adaptam às normas ou tradições do sistema familiar, aqueles que desde pequenos procuravam constantemente revolucionar as crenças, indo na contramão dos caminhos marcados pelas tradições familiares. Aqueles criticados, julgados e mesmo rejeitados. Esses geralmente são chamados a libertar a árvore de histórias repetitivas que frustram gerações inteiras. As ovelhas negras, as que não se adaptam, as que gritam rebeldia, cumprem um papel básico dentro de cada sistema familiar. Elas reparam, apanham e criam o novo e desabrocham ramos na árvore genealógica. Vai dando atenção aí pro pessoal, senão eu paro Eu aqui. estou vendo. Eu estou ouvindo você e tu olha para eu, estou ouvindo você. Graças a esses membros, as nossas árvores renovam suas raízes. Sua rebeldia é terra fértil. Sua loucura é água que nutre sua teimosia, é o novo ar. A sua paixão é fogo que volta a acender o coração dos ancestrais. Incontáveis desejos reprimidos, sonhos não realizados, talentos frustrados de nossos ancestrais se manifestam na rebeldia dessas ovelhas negras, procurando realizar-se. A árvore genealógica, por inércia, quererá continuar a manter o curso castrador e tóxico do seu tronco, o que faz a tarefa das nossas ovelhas negras um trabalho difícil e conflituoso. No entanto, quem traria novas flores para a nossa árvore se não fosse por elas? Quem criaria novos ramos? Sem elas, os sonhos não realizados daqueles que sustentam a árvore gerações atrás morreriam enterrados sob suas próprias raízes. Que ninguém te faça duvidar, cuida da tua raridade, como a flor mais preciosa da tua árvore. Tu és o sonho dos teus antepassados. Bert Hellinger. Mas que bem. Lindo, Eu né? acho que o Beth Hellinger devia ser uma ovelha negra. É, Ah, pode ser que ele devia, fosse uma devia. negra. Sim, Então, esse livro está muito bom mesmo. a ovelha negra, ela é um arquétipo, né? Então, alguém no sistema vai assumir essa, essa posição, né? Que é a pessoa que vem com esse papel mais libertário. Porém, o fato dela ser uma ovelha negra e ela vem com essa rebeldia ao próprio sistema, faz com que, às vezes, ela renegue o sistema. E renegando o sistema a persegue. E aí a gente volta lá naquela questão de luz e sombra, né? Que o renego É. persiste. Que é um Então, outro assunto. Sim. isso. E que foi o que aconteceu comigo, né? Na minha questão familiar. Comigo aconteceu isso. Eu gosto muito de trazer os meus exemplos para que vocês entendam que não tem ninguém acima do bem e do mal aqui. Todo mundo passa pelos mesmos desafios, né? O meu posicionamento foi muito negar o sistema. Isso me amarrava cada vez mais nele e nos seus padrões. Porque o que que acontece, né?
tem essa minha consciência pessoal que brigava por rebeldia, né? Eu queria ser diferente, eu queria ser diferente, eu queria fazer tudo diferente. E eu acabei fazendo tudo igual por força das circunstâncias, né? Por quê? Porque o meu sistema, a consciência arcaica do meu clã vinha me empurrando para essas repetições. Por quê? Tá? Aí acontecem movimentos sistêmicos que são ocultos, que estão no inconsciente e que são contrários à nossa consciência. E que não adianta alguém vir e me dizer, ai, tu está fazendo o movimento tu está repetindo esse padrão, Michele, por honra, por lealdade familiar, tu está honrando um familiar teu. Não adianta me dizer. Explicar não muda a situação, porque não muda a consciência arcaica. E é impossível desligar essa consciência arcaica. A gente não consegue desligar. Então, tem vozes que ficam, né, permeando o nosso inconsciente e essas vozes não são nossas. Então, aqui, eu trouxe as 3 leis sistêmicas, né? Vamos voltar nelas aqui. Pertencimento, hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber. Quando uma dessas 3 leis é rompida, começam a acontecer os emaranhamentos. E aí eu sempre gosto de linkar com as outras técnicas que a gente usa, com outras filosofias que a gente estuda, né? Que aí a gente traz para a física quântica, que são os emaranhamentos, né? Os emaranhamentos energéticos, Ah, sim, sim, sim. emaranhados quânticos, né? As Então, cordas, né? oi? São as cordas. Quando há alguém, por exemplo, tá uma exclusão, a consciência do clã, ela não aceita uma exclusão. Só que algumas, tá? Em determinados momentos, algumas pessoas são excluídas do seio não, né? Do clã familiar. Seja por um vício, ou até uma autoexclusão, um suicídio, um aborto. Mas aí a gente está rompendo aquela lei sistêmica do pertencimento, né? Então, quando tem um membro excluído do sistema familiar, automaticamente começa a acontecer um movimento de resgate desse membro. Só que o que acontece, tá? No meu caso, tá? Eu tinha o meu bisavô, pai da minha avó, estava excluído. Né? Quando eu fui constelar, apareceu a exclusão do meu bisavô, pai da minha avó. Eu nem sequer vi esse homem, né? Porque nem minha avó conheceu, porque morreu antes dela nascer. Então, o que acontece? O movimento de resgate que o inconsciente, a consciência arcaica dessa família faz é excluir outro membro, tá? E no meu caso foi alcoolismo, né? Que ele faleceu em função do alcoolismo. Ele vai excluir outro membro da família. E aí até que seja visto essa exclusão. Então, esse membro aqui que está sendo excluído, em função desse outro, ele está ali, nesse lugar, em lealdade, em honra a esse outro membro excluído, né? Uhum. Só que o que acontece? A gente precisa pensar na família, e outros modelos de exclusão são esses que eu falei, né? O próprio suicídio, alguma dor, alguém que gere uma dor na família, que há, por exemplo, aí fica um assunto velado, por exemplo, um membro da minha família comete um assassinato, aí ele vai preso. Isso é uma desonra para a família, né? Então as pessoas não querem mais tocar no nome dessa pessoa, e essa pessoa é excluída do seio familiar. Vai ter alguém nas gerações futuras que vai honrar. E talvez essa pessoa cometa o mesmo ato. E é isso a gente vê muito em casos de abuso. Quando há um abusador e ele é excluído, ou esse abuso não é olhado, ele não é curado, entende? Uhum. Aí precisa se retomar esse movimento de pertencimento, porque essa pessoa tem o direito de pertencer exatamente como ela é, com erros e acertos, né?
com todas as Uhum. características que ela tem e, inclusive, o motivo que fez com que ela fosse excluída também precisa ser olhado, para que outros membros do clã não venham a honrar, né? E aí a gente vê casos de doença, né? Porque aí existem outros movimentos sistêmicos, né? Que é o eu sigo você, por amor, e a base de tudo, a base da constelação familiar, ela é o amor. Mas por amor a ti, eu te sigo. Eu te sigo na tua trajetória, seja ela de morte, né? Ou o movimento enquanto a pessoa ainda está em vida, né? Que a gente, por exemplo, uma mãe que adoece e o filho olha para aquela mãe e diz assim, na sua arrogância infantil, né? Porque é uma Uhum. arrogância, um movimento arrogante o filho olhar e querer salvar quem é grande, ele que é pequeno, né? Ele olha para essa mãe e diz: "Não, mamãe, eu morro no teu lugar", né? Que então é antes eu do que você. É o movimento de salvar o outro, né? E aí tem outros movimentos sistêmicos também. Esse aqui impacta muito no padrão financeiro da família, né? O filho olha para os pais e os pais passaram por dificuldades financeiras e ele olha para os pais e diz o quê? Se tu que é grande não consegue, eu que sou pequena, jamais vou dar conta, jamais vou conseguir, né? Então, Uhum. também em honra, em lealdade a esses pais, ele repete esse padrão financeiro, mas esses padrões são todos padrões inconscientes da consciência arcaica, do clã Uhum. familiar. E isso vem desde os primórdios, né? A gente, desde que a sociedade foi formada. É por isso que não há como calar essa, essa consciência arcaica, né? Não É há uma, como é fazer uma idiosincrasia humana, não é? isso. E o que É. acontece, Bruno? O filho que, às vezes, está, por exemplo, num padrão financeiro, esse filho que, por exemplo, que enriquece, se os pais foram pobres, muitas vezes ele sente uma culpa imensa e ele acha um jeito de se punir. Ou ele fale, e aí ele volta a ganhar dinheiro, ou ele fale, aí ele volta a ganhar dinheiro, ele fale. Entendeu? Porque ele tem essa culpa, porque ele tem um padrão, uma voz que grita, um sistema que empurra ele para essa posição, onde ele Uhum. conscientemente não quer estar. Pois. É. É. Então, assim, a força do sistema, ela é muito grande. E aí, eu queria explicar um pouquinho como é, e aí, e esse amor, né? Esse amor, essa lealdade, esse é o amor cego, né? Que é muito o Uhum. amor da criança, né? Que a criança tem esse amor cego do eu quero salvar os meus pais, eu me lembro de ter muita pena dos meus pais quando eu era adolescente. Eu tinha muita pena deles. Eu lembro de ter, eu tive uns episódios de pânico, né, na adolescência. E eu tinha esses episódios de pânico quando eu via meu pai pagando conta. Olha que maluco isso. Então, quando eu via que eles tinham responsabilidades, eu via aquilo como um peso para eles. E eu tinha muita dó dos meus pais. Né? E eu queria estar no lugar deles. E aí eu me lembro de falar assim, que, ovelha, né? Aí eu era guerreira, assim, eu vou resolver a função de todo mundo. E aí, quanto mais eu quis resolver a vida de todos, mais eu engessei a minha. E as constelações, para mim, foram um instrumento de cura muito profundo. Bom, o Alex sabe ali, ó. O Alex, não sei se ele tá aí ainda, né? A Você cada fez, 15 dias. portanto, Oi? você fizeram com você, certo? Portanto, você fez mesmo, né? Sim, E, sim. e fez durante quanto tempo, mais ou menos? Hum? Durante quanto tempo, ou quantas sessões é que É que você muitas fez? vezes eu fiz constelações, mas não eram as minhas constelações, né? Eu participava das constelações de outras pessoas. Ah, isso também E era ajuda, isso que também eu ia ajuda. explicar agora. É isso Ah, que eu ia tudo, explicar agora. tudo. Explica, explica. Explica, Tem explica. várias maneiras de constelar, né? Inclusive tem Sim. gente já constelando com cavalo, né? Hã? Eu não sei como funciona. Se tiver alguém aí que já viu uma constelação com cavalo, me fala, porque eu tenho muita curiosidade de saber. Inclusive, parece que
menino aqui perto que faz constelação com cavalo. E Interessante. eu acho super interessante. O Deve que que acontece? funcionar. Isso. E dá para fazer com outras pessoas, né? Que aí a gente coloca as pessoas no campo e as pessoas vão se comportando como o campo. Porque o que que acontece? Na constelação familiar, a gente abre um campo, né? Não é um portal, não tem nada mágico, a gente não usa varinha mágica, a gente simplesmente, né, estabelece ali esse campo onde vai se desenrolar a constelação, tá? E aí alguns representantes entram nesse campo e se comportam de acordo com o que sentem. Então as pessoas estão expressando o sentimento dessa consciência arcaica. E ela pode ser feita com pessoas ou ela pode ser feita também com os representantes, que são os nossos bonequinhos. Hum. Isso é o meu pai e minha mãe? Pode ser, pode ser. Nós vamos fazer a tua constelação. Se tu quiser, já fica teu pai e tua mãe. Ó, tua mãe tá lá. Ai, é bonito. E aí, ó, aqui a gente tem esses representantes, tá? Minha avó? Minha avó? Esse é um bebê. Tu que sabe. Esse é o bebê. Esse é um Ah, bebê. sim. Ó, Pois, tá bom, tá bom. uma criancinha, né? Então a gente usa esses representantes, né? E a gente vai contando essa história dessa família. Ah, Michele, mas eu não sei, essa história é de os meus familiares já morreram. Não se preocupa, porque a história vai aparecer, né? Porque quando a Vai? gente trabalha na terceira pessoa, a gente está trabalhando com o inconsciente. E esse inconsciente ele vai se manifestar. E é muito maluco, porque se o Alex está aí ainda, ele pode falar. Quando a gente faz constelação com pessoas, representantes, parece que as pessoas fizeram um workshop de um mês dentro da tua família e elas representam, inclusive, os tique nervoso que o outro tem. Sério? Sim, Incrível. Isso é muito fascinante, não é? é fascinante. Você já sabe como é que eu sou. Eu vou ter que aprender tudo sobre constelações. Já vai querer aprender tudo, né? Sim, eu já estou na fila para Tudo. aprender hipnose também. Sim, sim. A gente ainda, depois ainda vamos, depois vamos fazer umas hipnoses muito bacanas. Você, em 3 tempos, vai estar aí fazer a hipnose também. Vai. Vai ser muito show. Então, o que que acontece? Então, esses movimentos sistêmicos que a gente fez, e principalmente agora, tá? Essa geração que a gente tem aí, algumas gerações atrás, se perdeu muito o conceito, né? E aí voltamos aqui para as leis sistêmicas, né? Pertencimento, hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber. Perdeu-se muito a noção de hierarquia. Hoje os filhos julgam os pais. Posso falar de cadeira. Ovelha negra, né? Hoje os filhos julgam os pais. E quando o filho julga Eu tenho dois ou o filhos, ó. papai, Eu tenho 2 filhos. Você não imagina como eu me sinto julgado por eles. Tenho 2. Já adultos, né? E sinto-me muito julgado o tempo todo. entendi, tu se sente julgado pelos teus filhos. Mas, Bruno, meu Assim, filho tem 7 anos e ele já olha pra mim e diz que não já, gosta já do apontou o Bruno dedo e enquanto diz: eu falo com Você! ele. Ele apontou o dedo. Sim, sim, e ele fala, ó, a Sônia ali, me ofereço para a cobaia dos dois. Cobaia não, Sônia, porque cobaia morre no final. É modelo. Ah, ela está a falar de hipnose, se calhar. Ah, não sei. Oh, então não sei do que. Talvez. Ela é minha cliente também, Vamos a lá, Sónia. Sim. Nós vamos precisar de vamos uma lá. pessoa para ser hipnotizada lá para os primeiros testes, em que vou estar eu, mais a Michelle, vamos estar no poleiro, eu vou estar a explicar à Michelle os passos e a outra pessoa vai estar só para ser hipnotizada, não vai ser para falar. Isso aí, alguém quer ser Vai ser para hipnotizado fazer aí? A Sônia quer. É? Pois, se ela quiser, ela é muito boa, sabe? Ela falou ali, me ofereço para a cobaia dos dois. Eu vou Pode aprender ser. hipnose, então se alguém quiser ser hipnotizado, Sim, sim.
Vamos fazer isso Então, com muita calma. voltando aqui. Quando a gente julga, então eu tava te falando, meu filho, ele tem 7 anos e ele olha pra mim e fala: eu não gosto do tom de voz que tu fala comigo. E Por você quê? não diz que petulante? Que criança Sabe o que eu mais digo pra petulante que ele? você é. Sabe o que Sim. eu digo pra ele? Eu digo, meu filho, azar é teu. Tu vai ter que aceitar, porque essa sou eu. Tu não pode me idealizar, tu não pode imaginar que eu vou ser diferente. Essa sou eu. E esse é o movimento sistêmico de entrar no seu lugar enquanto perante os pais, né? Eu sou a grande, ele é pequeno. Quem muda para entrar na linha, para se alinhar, para se adaptar, é ele. Eu não mudo. Bem, mas segundo o que eu sei, segundo o que eu já percebi, você tem um filho bem gênio, não é? E não vai ser É. muito fácil de colocar ele no lugar dele. Não, não sei se Não, vai ser fácil. mas eu faço exercício sistêmico com ele, de trazer a consciência dele de que ele está saindo do lugar, sabe? Sim. O Alex uma vez falou para nós assim que as pessoas perguntam muito para ele, né, enquanto constelador, mas o que fazer, o que é o certo, o que é errado. E aí ele falou, eles que lutem, né? Porque se tu deixar fazer tudo, eles vão dizer que tu foi permissivo demais. Se tu reprimir, eles vão dizer que tu reprimiu. Eu tentei ser bonzinho e não resulta. Não adianta ser bonzinho. A pessoa se ferrou a mesma. Com o filho é assim, não? A gente Sabe o também que eu pode ser muito bom. faço? Sabe o que eu Hum? faço, Bruno? Eu trago a consciência dele para o fato dele estar fora do lugar dele. E eu digo para ele: quem é a grande? E ele fala: tu é grande. Quem é que manda? É tu que manda. E quem obedece? Ah, E eu faço ele mesmo dizer: eu sou pequeno. Eu mas sou isso é porque pequeno. ele é bonzinho. É porque tem um filho bonzinho. Tem um bonzinho. Bonzinho. Hum, E hum. outro movimento que eu faço, né? O pai dele mora em outra cidade. Então eu sempre incluo o pai dele em tudo, né? O pai dele mora em outra cidade. Então eu não quero que ele sinta uma falta de pertencimento do pai, né? No sistema dele. O pai faz parte. Então eu sempre digo para ele, inclusive quando ele dorme, eu trago muito isso: papai te ama, mamãe te ama. Por quê? Para que ele se sinta também pertencente e já tenha essa consciência de onde é o lugar dele frente a mim e ao pai dele. Ele é pequeno, nós somos grandes. Então, Uhum. como ele foi criado mais comigo e o pai dele morava longe, teve um determinado momento que ele disse para mim assim: mãe, eu nunca vou casar, eu vou ficar contigo o resto da vida. Eu falei: Deus me livre, vai casar, vai fazer a tua vida. Ele falou: mas tu não vai te sentir sozinho? Eu falei: não, deixa comigo que eu dou conta. De mim eu dou conta. Então essa foi uma consciência que se perdeu. A gente passou a olhar os pais como fracos. A gente passou a olhar para eles e acreditar que eles precisavam de ajuda. Claro que tem pais e mães que em determinado momento da vida vão precisar de um auxílio. Mas nós nunca somos maiores do que quem veio antes. Nós nunca vamos ser maiores do que os nossos pais. Porque se nós formos maiores do que eles, nós não estamos no nosso lugar. E aí a gente não. É como se fosse assim: a família é um organismo vivo, né? E é como se tivesse um rio correndo. E o rio corre para onde? Para Tá baixo, né? bom. Para baixo. Sim. Ele faz esse fluxo. Quando eu tô aqui, a energia não flui. E quando a energia não flui, e quando eu não estou na minha posição de pequena, no meu lugar de humildade, de reconhecer esses que vieram antes, eu não tomo a vida que vem dos meus pais. E Uhum. eu rejeito uma parte que é minha. Se eu rejeito algo em pai ou mãe, eu rejeito uma parte minha. Já viu? Exato. Exato, é verdade. Dá oi, sai, tá? Dá um beijinho na mamãe e vai lá. Vai lá. Então eu estou rejeitando uma parte que é minha. É verdade. Porque Você é nós somos produto. Eu metade costumo mãe, dizer, metade pai. nós somos um produto dos nossos pais. A gente pode dizer que não, podemos dizer, não, eu sou. Mas não é verdade. É uma das coisas que, se me permite, né, falar agora, um minuto só,
Vai, muitas coisas. Hã? vai. Vai. É que realmente, independentemente de nós concordarmos ou não concordarmos com os nossos pais, não é? Nós somos sempre um produto deles. E nós, se podemos não concordar nem com um, nem com o outro, mas a gente vai ter de se desvencilhar, porque nós vimos dali. E provavelmente essa constelação vai ajudar a quebrar esses elos, não é? Talvez. Eu sei que em psicoterapia, eu digo às pessoas, portanto, a gente tenta sempre colocar, seja com hipnose ou não, ou mesmo falando, nas sessões, porque realmente os pais, nenhum pai é perfeito, todos eles falham. Nem que seja por darem muitas prendas e muita proteção e amarem muito o filho, pronto, já falhou. Não há ali uma linha, ninguém sabe onde é que está a linha. Eu dou o carro ou não dou o carro, dou a moto ou não dou a moto. Houve uma altura que eu tive para dar uma moto aos meus. Um deles queria, eu pensei, pá, vou dar a moto. E depois eu estava naquela coisa, e se ele morre no acidente de moto? E depois, aí sou um mau pai. E se ele não morre no acidente de moto? Aí já sou um bom pai. Eu ficava ali. Então a gente nunca sabe o que é que há de dar a eles. E os nossos pais também não sabem. Aliás, os pais das pessoas não se sabem. Eles fazem sempre o melhor com as armas que lhes foram dadas. Só que essas armas às vezes eram armas muito pequeninas. E então as pessoas têm de entender que o ter raiva da mãe ou do pai vai sempre cair sobre eles. Por exemplo, o homem que tem raiva da mãe, a tendência é depositar essa raiva na esposa. Na esposa. O homem que tem carência da mãe, a tendência é ter essa carência na esposa, vai ser mais ciumento, anda cá, pronto. O homem que não teve mãe, então vai ser o ciúme, o supra-sumo do ciúme, vai ter então um medo gigante, ou que a mãe morreu cedo, por exemplo, perdeu. Vai ser uma carência, vai ser a pessoa mais ciumenta do mundo, porque vai ser o medo de perder a substituta da mãe, que neste caso é a esposa. No caso das mulheres, há uma inversão. A relação que tiveram com o pai vai ser substituída pela do marido, tendencialmente, não é? E é muito raro, muito difícil de acontecer é que as pessoas terem que não tiveram pai, ou que tiveram um pai violento ou abusador, é muito difícil de conseguirem confiar nos homens, porque elas vão projetar em todos os homens a imagem do pai. E é um bocado extremamente difícil, mesmo em psicoterapia, de anular esse processo químico que é de projeção constante. Nós estamos o tempo todo a projetar a imagem que vemos da nossa mãe, a imagem que vemos do nosso pai, e isso é tudo a nível inconsciente. Tal como você costumava dizer, e muito bem, nós só temos aproximadamente 5 a 10% de consciência. Aquele lado consciente, o que nós utilizamos, é apenas 10% de nós. E esses 10%, a explicação para nós só utilizarmos 10%, mais ou menos, do que da nossa inteligência, é que nós não precisamos de mais. Se nós utilizássemos o tempo todo, o conhecimento todo e o que nós sabemos de tudo, nós provavelmente explodíamos. Nós temos que fazer uma síntese, colocar os livros lá todos na biblioteca, de tudo o que aprendemos e andar só com um caderninho assim, bem fininho, que é os apontamentos, que dizem assim, comer às tantas horas, fazer uma live com a Michelle às tantas horas, pronto, basicamente lavar as mãos às tantas horas, é aqueles mínimos que nós precisamos para estar vivos, não é? Senão íamos andar com uma carga de stress, de pensamentos em cima da cabeça o tempo todo. E essa é a porta que nós abrimos. Porquê? Porque quando as pessoas andam com os pensamentos em cima, elas já estão a precisar de psicoterapia. Para quê? Para tirar essa carga mental que está em cima delas o tempo todo, a trazer um stress gigantesco. São aquelas pessoas estressadas que não conseguem desligar, porque elas estão a pensar em tudo ao mesmo tempo. Então, na psicanálise ou mesmo na hipnose, o que fazemos é voltar a arrumar esses livros, no instante. Nós arrumamos os livrinhos todos e damos um caderninho à pessoa. Só. E ela sai dali da sessão a dizer, eu estou-me a sentir tão leve, porque o peso é o mesmo, mas ela sente-se leve porque não está com aquela carga de tijolos que acumulou muitas vezes a vida toda com aquele falso
conceito de responsabilidade, que no fundo hoje em dia é a doença do século, né? Já dizia Augusto Cury, a ansiedade é a doença do século, porque não é uma doença, portanto, é uma doença aceitável, é uma doença invisível, que a ânsia é É um invisível. pouco funcional, né? É aceitável. A pessoa pode ir para o trabalho com ansiedade, pode estar doente, que a ansiedade e toda a gente vê, e ele sabe também, mas quase todo mundo tem, mas é socialmente aceito. E essa ansiedade vai puxar muitas outras coisas, vai puxar aquela tensão aqui na cervical, aqui, porque é o peso da cabeça que cai sempre no pescoço, as pessoas começam a ter torcicolo, vai para a cervical, começam a dizer, dói-me um pouco as costas e acham que não é nada, e essas tensões vão aumentar pelo braço, até chegar à mão. E depois, nesta mão, é que nós vamos definir aonde é que a pessoa tem o problema. Se é nos rins, que é aqui, se é no coração, que é aqui, ou se é no pulmão, que é aqui. Porque um dos dedos vai apitar. Um dos dedos. E a gente vai sair de um problema muito grave. Porque a pessoa andou com essa ansiedade atrás o tempo todo. Mas não há problema, porque nós, os terapeutas, colocamos a pessoa numa marquesa, alinhamos os chakras, fazemos um relaxamento hipnótico bem simples, bem suave. A pessoa cai. Vai, Cai, ela cai. Está a brincar com você. daqui a pouco eu... Ela relaxa bem e depois dizemos assim, vai embora o peso. Todo o peso sai daqui e vai embora. E ela já sai dali liberta dessa carga de pensamentos. Porque eu gosto muito de trabalhar com a psique. A psique para mim é uma paixão. A análise da psique. Nós somos essa dualidade. Eu não me vejo como um homem. Isso é um limite, é extremamente limitante. Eu vejo-me como mulher-homem. Mulher-homem. Dualidade, dualidade yin-yang. Porque eu sei que metade de mim é mulher e a outra metade é homem. E você também é meio homem. Você é meio homem. Nós temos isso e eu faço testes. Quer fazer um teste bem bacana? Quero, adoro. Para saber se você é mais mulher ou mais homem? Quero, eu tenho muita curiosidade de descobrir, porque o meu mapa astral fala que a minha energia yin é mais alta que a yang, mas eu me sinto mais yang. Então, olha, faça assim, ó. Junta as mãos, feche, e agora dobra para cá. É igual ao meu. Você é mais yang. Tem o dedo esquerdo por cima do dedo direito. Veja, o seu dedo, que é do homem, está a superar o dedo da mulher. Então você é mais yang do que yin. É assim que se vê. Eu me sinto mais yang do que yin. É assim que se vê. Sabe que as outras pessoas que colocam a mão ao contrário, elas colocam assim, é diferente. Eu não consigo sequer, mas há pessoas que colocam a mão ao contrário quando fecham. E eu me sempre... sinto até estranha de colocar ao contrário. Mas essas outras pessoas nem conseguem posicionar. Parece que está errado, não é? É só trocar assim. É muito interessante esse teste. Eu nem consigo pôr, faz-me confusão para pôr ao contrário, como as outras pessoas põem, que é a mão direita a sobrepor à mão esquerda. É um teste interessante, não é? Fascinante, né? Eu gosto de ver essas coisas. Eu tenho uma irmã que é toda lutadora e ela tem o dedo assim como o seu, está em cima, é mais yang. Como tu falou aí da questão, né, dos filhos julgarem os pais e na realidade pais estão para a visão sistêmica, né? Pais estão acima do certo ou errado. Porque o que acontece? Eles são grandes, né? Nós somos pequenos. Eles fizeram o que podiam, porque eles também tinham um sistema empurrando eles, né? Para agirem de determinadas maneiras. É como se cada um no seu sistema estivesse representando um papel. Até que alguém venha e os liberte desse papel. Então é como se eu até pouco tempo, e ainda assim representei esse papel de ovelha negra, né?
da pessoa libertária que diz, não, chega, não é assim eu não quero. Se é assim, eu não quero. E foi esse o meu movimento de rejeitar relacionamentos, porque eu olhei para os relacionamentos que vieram antes e eu disse, cara, se é assim, eu não quero. Por quê? Uhum. Porque eu entendia o padrão inconscientemente, né? Eu entendia o padrão de lealdade. Ou seja, Uhum. se eu tiver, vai ser igual. Então, se é assim, eu não quero. Foi esse o meu movimento. E aí, o que que acontece? Eu E preciso. conseguiu pular fora desse movimento? Você? Sim, porque no momento que eu me coloco como no meu lugar de filha e eu liberto esses padrões, eu consigo entender que eu posso honrar sem repetir. Entende? Eu posso Uhum. honrar os meus pais sem repetir a história deles. E eu me coloco no meu lugar de humildade, no meu lugar de pequena, de filha, e eu recebo a vida que vem deles. Porque cada um dos cônjuges, né? Não é dos cônjuges, do pai ou da mãe, eles representam algo na minha história. A mãe é o amor e o sucesso. O pai é o movimento de ir para a vida, de ir buscar aquilo que me pertence, né? Então, quando eu não tomo a mãe, o amor, o sucesso ficam afetados na minha história. Então, eu posso ter problemas de relacionamentos, eu posso ter problemas para receber amor, né? Para receber. O feminino é aquele que recebe. Quando eu não tomo o meu feminino, eu não recebo. E eu não recebo nada, né? Porque só recebe aquele que está em posição de humildade. Quando eu não tomo o meu masculino, eu não tenho força para ir para a vida. Quando eu olho para os meus pais e eu me sinto maior do que eles e eu não tomo a vida que vem deles, eu não estou nesse lugar de receber a vida que vem dos meus pais, aceitando 100% de quem eles são, sem Uhum. julgar, entendendo que essa história é deles. Quando eu me dissocio da história dos meus pais, eu posso construir a minha história. E eu honro eles, e essa é uma das falas sistêmicas, né? A gente olha para esses pais, eu vou dar um exercício sistêmico aqui, antes da gente terminar, eu vou deixar um exercício sistêmico, para que a pessoa já possa ir se colocando nesse lugar, né? Entendendo que ela é, assim, menor do que esses pais. E aí ela olha para esses pais e ela diz: eu te honro vivendo a minha história. A partir de agora, eu não repito mais os teus padrões. Eu tomo a vida que vem de ti, ou seja, eu pego a vida que vem de ti. Queria fazer uma pergunta. Faço dela a minha história. Você isto é uma pergunta que é para mim e provavelmente é para as outras pessoas, né? Ou melhor, nós, como ovelhas negras, não estamos isentas dessa colagem que os pais, não estamos isentas. Nem a ovelha negra não está isenta. Jamais, porque a gente está no padrão da negação Negação. Então, negação e tudo que eu resisto me persegue. Tudo que foi. eu nego corre atrás de mim. É como se eu tivesse um chicote amarrado na bunda. E eu tô correndo e ele tá batendo nas minhas pernas. Não, pode Então, ser. assim, e eu não estou tomando a vida que vem desses É que eu pais. estou a dizer isso porque eu não me identifico nem com um nem com outros. Você entende, não? Hum. Nem com pai, nem com mãe. Sim. Mas tu não precisa dessa identificação. Tu precisa só aceitar. Só tomar a vida que vem deles. Entende? Uhum. Tu não Sim. precisa, tu não precisa repetir o padrão deles e tu não precisa nem estar nesse momento repetindo o padrão deles, mas com certeza tem padrões ocultos que tu repete ou culpas que tu Ah, carrega sim. por Ah, não sim. repetir esses padrões, entende? Se Sim, tu não sim, sim. repete o padrão, tu carrega uma culpa por não repetir o padrão. Algum peso tu está carregando se tu está fora do teu lugar. Pode ser que tu já tenha vindo total no teu lugar de filho. E tá Olha que tudo. você é ótima psicóloga. Eu não sou psicóloga, eu não tenho formação em psicologia.
Pelo mas amor de Deus, não fala isso, RP me pega. mas tem uma psicologia, tem um jeito para a psicologia. E explica, é uma ótima palestrante, explica muito bem. Eu estou-me Hum. a sentir uma aluna a olhar para você. Então, a minha decisão de não cursar psicologia foi por causa da questão da espiritualidade, que eu Uhum. não conseguiria adotar um método que não abordasse a espiritualidade. A sua amiga Marina diz que ela é ótima sim. Ai, maravilhosa, Marina. Obrigada, amiga. Boa noite. É, tá. Entende? Então, a minha decisão de não. Porque eu tenho formação espírita desde os meus 5 anos. Então, se eu optasse por cursar uma faculdade que me trouxesse uma formação apenas que fosse lidar com a psique, apenas com a mente, e que não adotasse essa visão holística que nós temos, eu não Uhum. conseguiria. Seria simplesmente para ter o conhecimento, né? Porque eu acredito a faculdade de psicologia é incrível, né? Mas seria para ter esse conhecimento, muito provável. Eu não exerceria com esse nome psicóloga, porque nem pode, né? Você, Porque tem você, um órgão você. que Não, rege mas, essa profissão. não, mas psicoterapeuta pode. Ah, Psicoterapeuta pode, é parecido. Oh, você aprendeu sobre os cinco, de certeza que deve saber os cinco traços de caráter, as feridas emocionais, de traços de caráter. sim, mas eu não conheço profundamente. Não? Ah, é muito bom. Você vai gostar. São os cinco tipos que nós temos sempre um tipo, temos sempre uma vertente de uma ferida emocional que nos distingue mais das outras quatro. Todo mundo tem, toda a gente tem os cinco traços de caráter, mas há sempre um que salta mais fora. Então, o primeiro, quer dizer, o nome deles há o esquizoide, depois há o oral, depois há Qual que é o o meu? Hã? Qual que é o meu? Calma, você já vai Tá. perceber. Há o esquizoide, há o oral, há o psicopata, há o rígido e há. Qual é que é o último? Achas? Está aí minha amiga Alexandre. O rígido e há o oral, os psicopatas, o esquizoide, oral, psicopata, rígido e o rígido e o masoquista. E o masoquista. Então nós temos sempre um desses traços. E eles aparecem em diferentes idades. Há pessoas que ganham um traço mais forte. E esse traço, inclusive, vai aparecer na nossa cara, no nosso corpo. Todo o nosso corpo vai ser definido por esse traço. Por exemplo, o esquizoide é aquela criança que na barriga da mãe, a mãe tinha muito medo da gravidez. E a mãe era ou então era e também pode ser uma mãe tensa, uma pessoa muito tensa que contrai muito o útero. Cada vez que o bebê se mexia, a mãe contraía o útero e ele sentia que ia ser esmagado. Então ele, por uma questão de sobrevivência, habituou-se a estar quietinho dentro da barriga da mãe, porque ele pensa, para eu sobreviver, eu tenho que estar quieto. Ele hipnotizou-se para ficar quieto, para ficar quietinho. Então ele fica muito esticado, muito quietinho, muito quietinho. E quando nasce, vem com esse traço de caráter. E é uma pessoa que vai ser introvertida, magra, pouco expansiva e vai tentar passar desapercebida. Ora bem, mas o seu corpo vai criar um formato específico, que é aquele equivalente àquele nerd, aquele que está num cantinho com os livros, que não fala com ninguém, tenta passar desapercebido com os óculos, magrinho, magrinho, que é porque até come pouco, porque lá está, para passar desapercebido, e que vai lá estar sempre escondido lá atrás. E esse é o traço do esquizoide, esse é um dos traços que nós todos temos um pouco. Há pessoas que têm muito. Quem teve uma mãe mais medrosa, pronto, já nasce com aquele medo, com aquela coisa. O segundo traço é o oral, que vem durante mais ou menos quando a criança tem uns 3 meses de idade ou assim, e a mãe, como todas as mães, quando o bebê está a chorar, ela não sabe porque é que ele está a chorar. Então, sempre que o bebê chora, ela pensa, o bebê está com fome, e vai dar de mama. Vai dar de mamar. Então, o que é que ele vai associar? Quando eu tenho uma dor, veja, quando eu tenho um problema qualquer, que pode ser uma cólica, até pode não ter fome nenhuma,
Qual é que é a solução? É comida. É na boca. Sempre que eu tenho uma dor, vai a maminha. Então há duas carências aqui. Uma é da comida e a outra é do peito da mãe, que é um lado afetivo. São pessoas que nascem, que crescem com um traço de caráter mais carente. Todas as suas soluções vão parar à boca e à maminha, portanto, ao lado maternal. Portanto, esses são dois traços de caráter. Quer que eu explique os outros três? Eu mamei até os 5 anos. Pois, veja, é exatamente. E então todos nós Eu temos um mamava de desses. pé já. Porque eu sempre fui uma criança grande, eu já mamava de pé, já chegava na mãe e já tirava a blusa É, e já mamava. sim, Gente, que pronto. interessante. Interessante. E depois a própria fisionomia vai sendo alterada. A tendência é para o oral ficar com o queixo mais para trás, porque e fica com aquela posição de boca de parece estar sempre a mamar. Pronto. Tá, então não é meu caso. O meu queixo é bem pra frente. Não, isto é uma tendência. Pronto. Uhum. Todos temos os 5 traços, mas a posição de boca parece que está sempre à procura de comida. Está a ver? É uma pessoa Uhum. que tem já, fica com essa posição de boca. Depois, há o outro traço que é o do psicopata, que é mais ou menos, nós também temos isso, todos nós temos, só que uns têm Todos mais que nós outros. temos. Esse psicopata não é o psicopata que a gente dos filmes, é o psicopata em termos de caráter, de traço, que todo Sim, mundo não é tem. o serial killer, né? Não, não é. Aliás, o serial killer geralmente nem é psicopata, é sociopata. Geralmente. Mas pronto. Costuma ser. Agora, psicopata, neste nível, estamos a falar da habilidade de manipular os outros. Que nós adquirimos. Tendência para. Né, Também mamou também, até os 6 anos. a habilidade de manipular os outros. Então, isso acontece quando? Quando nós temos aí uns 3 anos de idade e queremos ir mexer numa cristaleira, tem lá aquela cristaleira com os copos de cristal, queremos ir lá partir os copos de cristal, porque estamos com vontade e os pais não deixam. Eles colocam um móvel à frente, com medo porque já sabem que nós vamos lá mexer, vamos partir, não é? Então a criança começa-se a sentir manipulada, começa a pensar, como é que eu vou daqui para ali? Como é que eu vou daqui para ali? E a partir daí, esta ondinha aqui da cabeça vai crescendo, que é a habilidade de criar estratégia. E eles vão começar a fazer fingimentos e a manipular os pais, desde pequeninos, vão começar a fazer jogos psicológicos com os pais. Tipo, vão começar a querer ser mais espertos que os pais. E daí nasce o traço psicopata, veja. Porque dali, daquela prisão de não posso. Nem que seja, não posso ir para a janela saltar lá para baixo. Mas a pessoa, quando é criança, não sabe, né? Depois temos mais um que é o masoquista. Mas eu vi uma especialista em psicopatia falando que há crianças com traços muito fortes de psicopatia, inclusive elas não têm mais, elas já não têm a empatia, né? Inclusive com animais, elas maltratam e dizem, eu maltratei porque eu queria Não, ver como era. não. Mas isso já estamos a falar de uma outra plataforma. Aqui estamos a falar de traços que todo mundo tem. Sim. Você tem qualquer coisa de psicopata, você tem qualquer coisa de oral, você tem qualquer coisa de esquizoide, nós temos, todos. Sim, está falando de Agora, traço, mas não há de... pessoas que são mais definidas por um traço. O traço pronto, que socialmente é mais bem recebido é o traço do rígido. O rígido é... Ora bem, eu posso estar a tocar. O rígido é exatamente isso. O rígido é aquela criança que cresceu saudável até aos seus 12, 13 anos. Por exemplo, a mulher, por exemplo, e com mais ou menos por volta da idade em que ela começa a desenvolver-se, a descobrir a zona do sexo. Pronto. Ou seja, a mulher. É assim, na maior parte, muitos dos pais, quando vêm com uma criança pequena, começam a mexer ali naquelas zonas, não é? Começam a inibir, cuidado, isso não é para mexer, pronto, começam a bloquear. Os próprios pais costumam criar um bloqueio com medo que a filha ou que o filho estejam a mexer publicamente, a brincar ali com aquele objeto que nós temos tão precioso. Sim, então, com medo de estimular, inclusive, né? É com medo de estimular. Mas quando os pais não reprimem muito e até deixam a criança crescer saudavelmente, o que é que ela acontece? No caso da mulher, por exemplo, é extremamente interessante.
o elemento masculino da mulher é o pai. Pronto, esse é o elemento masculino. O homem da mulher é o pai, até ela ter mais ou menos uns 16 anos. Mais ou menos. Ela até mais ou menos 15, 16 anos, 14, 15, 16. Mentalmente ela vê o pai como um elemento masculino. E a partir dessa idade, portanto, crescendo ela de forma saudável, ela começa a sentir frustração por o pai ser o homem da vida dela, mas à noite, quando vai dormir, ele não dorme com ela. Ele dorme com a mãe. Veja. Ela não entende que a harmonia do... Então, isso vai fazer o quê? Ela vai desenvolver um físico muito bom, muito aparente, vai ficar com um físico, ela vai para o desporto, a defesa dela na vida, portanto, a projeção dela na vida como mecanismo de defesa vai ser estimular ao máximo a sua elegância, a sua atração física. E vai atrair muitos homens, vai ficar uma mulher muito elegante e atrair muitos homens, porque foi um traço de caráter que ficou mais estimulado que os outros. Veja, não é assim uma coisa grave, não é uma coisa que neste sentido não é nada de mau, mas é um traço de caráter específico, é aquela pessoa que se ama. Eu vejo o meu corpo, que é uma forma de atrair o pai, que não tem, quer dizer, num outro homem. Pronto. E por último temos o masoquista, que este também é um outro traço, que é mais ou menos na altura de perder as fraldas, de aprender a largar as fraldas. Em que os meninos, eu já não sei que idade é que é, se é aos 2, se é aos 3, e por volta dessa altura, eles, como não sabem contrair o corpo, o rabo, para não... O esfíncter, para não, ainda não aprenderam a contrair, e nem sabem o que é isso, não têm percepção disso. Eles vão pela rua e vão a soltar e vão fazer as suas necessidades, e os pais vão se zangar com eles. Porque os pais zangam-se com eles. Podem dar uma palmada ou assim para tentar que eles comecem a contrair. O problema é que muitas pessoas levam com esse ensinamento naquela idade como uma repressão, eu não posso libertar o que está dentro de mim. Eu tenho que bloquear tudo. Eles entram no exagero. Então ficam pessoas incrivelmente reprimidas, reprimem-se muito e o rabo fica para dentro. Ficam muito magros e com o rabo assim muito metido para dentro e é aquela pessoa muito introvertida que não vai dizer o que pensa, que se for ao psicólogo vai estar calado e nem vai querer dizer, nem ao psicólogo vai estar tudo bem, vai ser muito fechada, muito reprimida. Então isso é um dos traços daquela pessoa que a gente sabe que é normal em tudo, está tudo bem, mas que se reprime demasiado. Portanto, e essa pessoa chama-se masoquista porque que vai sentir uma das características é a necessidade absurda de agradar aos outros. Portanto, aquela necessidade de estar sempre ali para os outros, uma humildade exagerada, estar ali sempre com uma cruz às costas, a querer ajudar o próximo, porque faz parte da natureza. Portanto, é bastante diferente do traço do psicopata, que é mais voltado para ele próprio, para a conquista. O psicopata empurra-nos para a frente e o masoquista leva-nos para trás. Sim. E acontece muito. Então, esses 5 traços são, pronto, lá em psicologia, né? E faz parte da linguagem do corpo também a Cristina Carpo também fala um bocadinho nisso. São os tais traços que vão fazer de nós, a mistura desses traços, tipo 1 mais 2 mais 3, é o que faz de nós as pessoas, portanto, adultos, né? Mas todos nós temos um traço mais forte. E nós conseguimos identificar isso depois na linguagem do corpo e no nosso próprio corpo. Sabe aquela história da bunda? O tamanho da bunda? Vocês não dizem sei bunda. qual é a da bunda. Não, depende o tamanho... da bunda de quem, né, Bruno? Cada bunda não, de cada um tem uma bunda, história. Bunda nós em Portugal dizemos rabo, pronto. Mas a história do rabo, né? Dos homens e das mulheres. Porque é assim, há mulheres que querem ficar com uma bunda maior. Então vão para a ginástica estimular os glúteos. Estão ali anos, e aquilo cresce um bocadinho só. Elas ficam com o rabo duro, mas não cresce muito. E há outras pessoas que o rabo cresce. Então, as pessoas com o rabo grande são sempre pessoas, isso é uma característica física, psicológica do corpo, nossa. Então, vou explicar como é que se faz.
Você tem o rabo grande é porque gosta demasiado de se divertir. É uma pessoa que não desperdiça uma oportunidade para se divertir. Oh, vamos para uma festa ali. Pum. Pronto, eu tenho um rabo grande, uma bunda grande. Há outras pessoas, não tem a ver com ser gordo nem magro. Sim. Há outras pessoas que querem ter um rabo maior, vão para o treino, não sei o quê, mas elas não se divertem. Elas levam a vida muito a sério. Está ali uma diversão e elas não vão. Elas, não me vou divertir. Isso pode ser pecado. Não. É melhor não hoje, se calhar outro dia. Pronto. Muito retraídas. E Uma a pessoa bunda... julgadora também, né? Hã? Uma pessoa julgadora, né? Que é uma pessoa que não quer fazer aquilo que ela também julga, né? Sim, sim, sim. Também pode ser. Não, a pessoa mais retraída, mas não se diverte tanto, a vida é mais triste. A gente diz, mas estás bem? Estou. Pronto, nunca está bem. Aquilo. O rabo fica pequenino. E Entendi. pelo tamanho do rabo, você consegue detectar se uma pessoa é muito rígida ou não. Eu vejo uma mulher com o rabo assim muito pequenino e penso, aquela ali deve ser fresca, é muito pequenino, não perdoa nada, tem que ser tudo perfeito. É um bocado assim. Sou eu mesma, adoro diversão, mas É a Amélia. fazer minha festa, Amélia. é isso aí. Ela é divertida, é. É E aí, verdade. mas Então, isso é interessante, né? Porque esses padrões, eles refletem no físico e muitos deles podem vir da família. mas sabe o que é que eu acho mais interessante? É que todo o nosso corpo funciona assim. Todo o nosso corpo. Você pode. Quer ficar com o rabo maior? Pode ficar com o rabo maior. Tem que começar a trabalhar e divertir-se mais. Ser mais. E ele vai crescendo. Você vai olhando, olha, já está maior. Se você quer ficar com o nariz maior, você se for uma pessoa mais para a frente, mais determinada, o nariz começa a ir mais para a frente. Se for uma pessoa mais, com mais medo, ele começa a encolher e a descer. Se for mais atrevida sexualmente, ele começa a subir. Fica assim mais eufórica sexualmente, de aventuras. E se for uma pessoa reta, aquela pessoa, homem reto, uma pessoa reta, o nariz fica reto direitinho. Portanto, não fica ali com socalcos. O nosso nariz diz muito do nosso caráter. Você vai ver isso, vai começar a descobrir isso. E Não, aquelas e pessoas. aí, está falando dessa questão do corporal, mas muitos desses padrões vêm da família, que a pessoa Exato. está repetindo. Mas isto, Aí, isto o que está que tudo acontece? interligado? Por exemplo, quando a gente trata uma pessoa que tem uma questão, a pessoa quer crescer financeiramente, ela se trata. Ela se cura dessa questão de não conseguir crescer financeiramente e tal. Mas ela não mexe na família, no padrão. Alguém vai assumir esse lugar. Uhum. Uhum. Por quê? A família não dissocia. A Uhum. família é um organismo vivo, é uma consciência viva, coletiva. E Sabe tá que o tempo todo. Oi. você tem um traço. Você, por exemplo, tem uma coisa que quem entende de traço de caráter, só de ver ao longe, fica logo a saber que você é inteligente. Logo. Sabe porquê? Que sou inteligente? Os olhos riscados abrem muito. Quando os olhos abrem muito, é sinal que a pessoa tem mais visão das coisas. Uma pessoa que Ah, vê melhor, os olhos abrem e ficam até cá atrás. E os seus são assim bem largos, abrem bem. Então, é uma sim. pessoa com muita visão. Dá Sabe para que ver meus pelos olhos olhos. não eram grandes. Eu achava meus olhos pequenos na adolescência. Eles são abertos, não é de serem grandes, são grandes, mas são abertos. Dá para ver, não é? Isso significa, Sim. sabe, há uma expressão até que é aquela do padre que tem os olhos rasgados até à nuca. Olhos rasgados até à nuca. É uma pessoa muito esperta, sabe muita coisa, os olhos ficam muito grandes, vem até cá atrás. Não Entendi, é? olho de águia, né? É, sim. E depois Que este tracinho, a águia é um arquétipo que eu uso muito, né? este tracinho aqui no meio da testa, sabe o que é que significa este aqui? Ah, ah. Portanto, como é que se diz? Pessoas com estrategistas, com capacidade de estratégia. Portanto, pessoas com capacidade de visão de estratégia. Uhum. Cai aqui, sim. Portanto, é que fica aqui uma marcazinha. Às vezes é só uma no meio, às vezes. Pessoas Eu tenho também, uma mais sinais. pro lado esquerdo. Eu tenho uma mais pro lado esquerdo, eu acho. Você não tem ruga nenhuma. Está aí. Não tem Tenho sim, nada. tô maquiada, tô maquiada. Nem tem Ah, filtro do não é Instagram. justo. Eu tenho ruga sim. Eu tenho que aprender a me maquiar. Porque
Eu não sei fazer assim. Eu meto hidratante. Hidratante eu ponho, mas não faço maquilhagem. Não sei fazer. Dia Tem que, souber. tem que botar o filtro do Instagram, Bruno. Porque enquanto o Instagram tiver Ah, filtro, a mas gente só é feio olha, pessoalmente. eu não pus o filtro, sabe? Por respeito a você. Porque quem faz live comigo sabe que eu meto sempre o filtro. Eu venho para Tem que aqui e as pessoas. Mas eu meto sempre. E quem faz, ó. Quem faz live comigo sabe que eu meto sempre um filtro qualquer. Agora, neste momento, colocar. estou a estrelar. O que eu gosto mais é aquele que me faz emanar. Há um que me faz emanar. Parece que estou a mandar reiki. Fantástico. Não sei se está cá hoje, esse filtro. Gente, eu quero deixar um exercício, tá? Pra gente começar, para vocês começarem a colocar aí, criar Sim. essa consciência, né? De quem veio antes, quem veio depois, essa consciência de hierarquia. Eu queria falar também da terceira lei sistêmica, bem rapidinho, que eu sei que tá ficando comprido aqui, já são 18h20, a gente já tá 1h20 aqui. Mas se Ah, deixar, a gente vai 2 horas, né? não, não, dois não dá. Tem que ser hora e meia porque é para o vídeo não ficar grande demais. Que é por causa para colocar bem no YouTube. Não, Hora e mas meia se fica deixar, bacana. a gente vai. Se deixar o papo Ah, aqui, flui. sim, Então, sim. assim, a terceira lei sistêmica é o equilíbrio entre dar e receber. Quando há uma relação entre duas pessoas, seja uma relação afetiva, uma relação de amizade, até mesmo uma relação de trabalho, deve haver um equilíbrio entre o dar e o receber. Por quê? Tá? Porque a pessoa que doa demais, aí até o Bruno falou sobre a humildade exagerada, né? Muitas vezes a pessoa que doa demais, ou aquela pessoa que quer resolver o problema do outro, tu fala, meu Deus, eu preciso de uma Coca-Cola, a pessoa aparece com 6 Coca-Cola. Eu preciso de um, sei lá, eu preciso de um guarda-chuva, a pessoa te traz um gazebo, ou 6 guarda-chuva, entendeu? É aquela pessoa que está sempre ali, sempre querendo resolver o problema do outro, ela causa um desequilíbrio nessa lei de dar e receber. E o que que acontece? Essa pessoa, ela está se colocando como? Ela se coloca como arrogante perante o outro. Essa pessoa, ela não é humilde, ela é arrogante. Porque, primeiro, ela já se coloca numa posição de o outro não dá conta. E às vezes a gente tem um cônjuge, né? Uma relação afetiva, a gente tem um cônjuge que faz muito pelo outro. Que faz muito, que ajuda o outro a se formar, que banca todas as contas, que carrega a pessoa para cima e para baixo, que é o responsável afetivo por aquela pessoa. E esse cônjuge, ele doa demais. E ele começa, essa pessoa que ela tá só recebendo, ela começa a ficar muito pequena frente a essa outra pessoa. E ela começa a se sentir. Como é que eu posso te dizer? A pessoa ela se sente tolhida no seu direito, na sua capacidade de agir. E de resolver seus BO mesmo, né? De resolver suas questões. Por quê? Porque o outro está ali, sempre resolvendo, sempre fazendo, sempre doando, sempre doando, sempre doando. Qual o movimento que vai acontecer? Essa pessoa, ela vai te magoar. A pessoa que está recebendo. Então, muitas vezes, as pessoas que são carentes demais, elas se colocam nesse lugar de tipo, deixa eu resolver aqui para ela me amar. Né? Para que ela me ame. Eu sou solista, ela precisa de mim. Mas aí também ela segue, né? Ela segue o meu baile, né? Ela vai seguindo as minhas regras, porque eu vou me colocando, eu vou resolvendo e eu também vou conduzindo. Então, essa pessoa que está recebendo, ela está se colocando pequena demais, ela está ficando pequena demais. E para ela voltar para o seu lugar de igualdade, ela vai te ferir. E é um movimento natural. Você explica muito bem. Muito obrigada, eu espero que as pessoas estejam entendendo. Então, essa pessoa ela vai te magoar para que ela consiga voltar para esse lugar de igual para igual, né? E muitas vezes há um rompimento dessa relação. E esse desequilíbrio entre dar e receber acaba rompendo essa relação. Então, quando a gente entra na vida de alguém, ou quando alguém entra na nossa vida, a gente tem que ter muito cuidado em olhar essas relações e sempre manter esse equilíbrio. E muitas vezes a gente que está nesse lugar de criança, né? Quando a pessoa ainda está no lugar da criança ferida, ela quer cuidado. Ela quer
ser cuidada, ela quer ser amparada, ela quer. Só que aí ela vai se colocando nesse lugar e ela busca alguém que faça, e principalmente eu a acho que não, pessoa. eu acho que não me importava de ter esse lugar. Não me importava. Mas essa Durante um pessoa fica tempo, fraca, durante uns essa pessoa meses, fica fraca. 3 meses, ou 6. Pois então, durante um período funciona. Durante um Claro. período até funciona. Mas em algum momento esse equilíbrio ele precisa ser restituído. Então, essa é a terceira lei sistêmica, né? Que é uma lei de cooperação. É uma lei de tipo, eu faço um pouco, tu faz um pouco, aí eu subo um pouquinho, aí tu sobe um pouquinho, entendeu? Aí passa um pouquinho, aí tu vem, alcança. Então, essa é uma lei de cooperação. Então, a gente precisa cuidar muito isso dentro dos nossos relacionamentos. E aí vocês podem entender que lei sistêmica é para tudo. É para tudo. É para a Fantástico. gente usar no nosso trabalho. É para que eu entro numa empresa, eu preciso respeitar quem já está lá. Mesmo que eu tenha um cargo superior às pessoas que já estão lá. Eu não vou entrar chutando a bunda de todo mundo. Entende? Por quê? Porque senão esse sistema ele vai me rejeitar. Se eu não respeito ele, ele vai me rejeitar, ele vai me excluir de alguma maneira. Então, a gente precisa. A lei sistêmica, quando a gente começa a tomar consciência dela, quem Uhum. cuida também comanda. Isso não dá chance de crescimento. Logo depois Exato. dessa live, eu vou fazer um post que fala exatamente sobre isso. Se tu cuida demais de todo mundo, tu não é legalzão. Tu é arrogante. Porque tu acha que as pessoas não têm a capacidade de se curar, de se cuidar, de resolver a sua vida sozinho. Então, peraí, como assim? Eu preciso de ti para resolver minhas coisas? Não, carinha, sai daqui. Eu sou uma pessoa que eu tenho um problema muito sério com isso. Não, não vem querer mais resolver minha vida, não, sabe? Eu tenho muito essa questão de. E, inclusive, eu respeito muito o espaço das pessoas de resolver a sua vida. Mas isso é porque eu já saí muito do meu lugar. Eu já fui uma pessoa que queria resolver a vida dos outros. Eu já fui muito e as pessoas me magoaram. Eu perdi pessoas pelo caminho da minha vida porque eu queria me colocar como maior do que todo mundo, porque eu sabia o que era certo. Mas quem sabe o que é certo para o outro? Que o que é certo para Uhum. mim não é certo para o outro, né? Então, se colocar como iguais, porque fora pai, mãe, avós, bisavós que vieram antes, todo mundo é igual, né? É. Relações de amizade, nós somos iguais. Relação marital, somos iguais. Os dois têm o mesmo tamanho. Né? A não ser irmãos também, porque irmãos têm uma certa predecessão de quem veio antes, né? Uhum. Isso na visão sistêmica, sim. Mas a visão sistêmica, ela muda a vida da gente. Quando a gente vai adotando essa visão sistêmica, a gente aprende a respeitar quem veio antes, a gente aprende a incluir todo mundo. Pode ser amigo ciumento. Amigo ciumento é aquele amigo que não quer os outros por perto. É esse amigo que vai vazar, porque todo mundo vai tirar ele fora. E aí, o que que acontece? A pessoa, eu, por exemplo, eu tinha muito problema com amigo ciumento. Muito problema com amigo ciumento. E eu não conseguia incluir essas pessoas ciumentas na minha vida. Eu chutava elas para longe. Sai, sai. Porque eu sentia o controle. Hoje eu consigo estabelecer um limite. Mas por quê? Porque eu descobri a visão sistêmica. Eu consigo estabelecer um limite e isso também vai da minha capacidade de dizer não, né? Uhum. Da minha capacidade de assumir a minha adulta, que é a adulta que diz não, que impõe limites, que diz, não, peraí, aqui não, até aqui tu vem, né? E às vezes as pessoas acham que a pessoa que diz não, ela é cruel, mas não, é porque ela precisa impor o limite dela. Quem vai saber melhor dos meus limites se não eu, né? Então, assim, Exatamente. trazer a visão sistêmica para a sua vida nossa, para mim a visão sistêmica foi um presente e eu ainda estou me adaptando, né? Porque tem coisas que eu ainda não. Tem coisas que eu reneguei durante muito tempo. Eu passei 9 anos solteira, sozinha, porque o relacionamento era uma coisa que eu tinha excluído da minha vida. E aí tudo que a gente renega, né, nos Uhum. persegue. Então eu não conseguia ter relacionamentos porque eu coloquei que relacionamento era uma coisa que. Realmente, relacionamento desafia a gente, né? Então, eu peguei e excluí os relacionamentos da minha vida, porque eu não queria me desafiar. Aí, quando eu fui olhar para as questões sistêmicas, que eu entendi, e essa questão que tu falou sobre
a mulher ter o pai como exemplo, para mim foi muito forte, porque quando eu fiz a minha constelação, que eu constelei meu pai, eu vi que eu tinha ele, era eu, ele e minha mãe atrás de mim. Eu era a porta-voz dos dois. E eu me colocava contra ele. Então eu Uhum. estava no meio do relacionamento dos meus pais. Essa foi a maior quebra de hierarquia que eu fiz. Né? Porque a ovelha negra, né? Chega aí dando patada em todo mundo. Então eu falei, vocês não sabem fazer esse negócio de se relacionar, deixa que eu me relaciono aqui por vocês. E aí o que, que eu tava fazendo? Fugindo dos meus relacionamentos Viu? e não me relacionando, né? Então a gente precisa ficar muito esperto com essa questão da visão sistêmica, de ocupar o nosso lugar, né? Enquanto filhos. E eu queria deixar um exercíciozinho aqui para vocês fazerem, que é uma meditação. Não é uma meditação, mas é mais ou menos, né? É uma postura consciente. Uhum. Que vocês É sentem hoje. uma constelação caseira. É um movimento sistêmico, né? Não dá para dizer que é uma constelação, mas é um movimento no sistema, dentro do sistema familiar de vocês, tá? Que vocês sentem, põe uma musiquinha suave, fiquem num lugar agradável, sozinhos, né? Numa postura confortável, de preferência com a coluna ereta. E que vocês, ou se vocês quiserem fazer esse movimento de se ajoelhar para dar mais veracidade, fechem os olhos, respirem tranquilamente e imaginem os pais de vocês. Pode pegar um por vez. Imagina a mãe, né? E aí fica olhando nos olhos dessa mãe e faz essa postura de se ajoelhar, seja mentalmente, ou seja, né, se ajoelhar fisicamente mesmo, mas faça isso de olhos fechados. E quem tem a mãe, se quiser botar a mãe sentada, ajoelhar nos pés dela e botar a cabeça no colo e pedir a bênção, é incrível esse movimento, tá? Peçam a bênção dessa mãe. Aí vocês fecham os olhos de vocês e comecem a olhar nos olhos dessa mãe e comecem a vê-la grande. Comecem a ver essa mãe grande, maior do que vocês. Mesmo se ela estiver sentada, ela é maior. Até que vocês tenham plena certeza de que ela é grande. Quando vocês tiverem certeza de que essa mãe é grande, vocês vão dizer para ela o seguinte: agora eu me coloco aqui como pequena. E eu sou pequena, né? Não precisa ser as mesmas palavras que eu estou usando, mas vocês vão se colocar nesse lugar de dizer para essa mãe: eu sou pequena, tu é grande. E eu, a partir de agora, eu ocupo o meu lugar de ser pequeno. Tu é grande. A partir de agora eu te honro, vivendo a minha vida, vivendo a minha história. Eu deixo contigo o que é teu. Porque aí a gente está se colocando no lugar de criança, de quem recebe dos pais, né? De quem recebe essa vida que vem deles. Porque eu também, se eu estou como maior que os meus pais e eu já tenho filhos, eu também não estou conseguindo ocupar direito o meu lugar de maior que o meu filho. Vocês conseguem perceber? Porque aí eu não estou no lugar de mãe do meu filho, estou no lugar de vó. Então vocês conseguem perceber o tamanho da desordem quando alguém sai do seu lugar? Então essa meditação é para ir desenvolvendo essa consciência. Por isso a gente faz ela, né, de olhos fechados, se ajoelha e se coloca nesse lugar. Porque não é pai e mãe que tiram filhos do seu lugar. É filho que sai do seu lugar. Filho que sai do seu lugar quando? Quando julga, quando acha que não foi amado o suficiente. Porque o amor, Bruno, ele sempre vem. Só que ele não vem da maneira como a gente espera. Ele não vai vir assim, embaladinho, com uma etiqueta escrito amor. E aí o filho que julga, ele não recebe. Então ele não toma essa vida que vem dos pais. Então primeiro faz esse exercício com essa mãe, né? E aí tu fala para eles assim: eu agradeço, eu sou grata. Eu sou grata pela vida que vem de vocês. Eu tomo a vida que vem de vocês.
Então, é esse o movimento. Se colocar pequeno, se colocar como quem recebe, se colocar humilde. E dizer pro Criador, para quem, né, para essa visão que a gente tem de consciência maior, né, dizer muito obrigada. Eu liberto os meus pais dos julgamentos e eu te peço que me liberte dessas frases que eu proferi com relação a eles. Por quê? Eu peço a ele que me liberte das lealdades. Da lealdade de ficar doente no lugar deles. Da lealdade de repetir a história deles. Né? Então a gente pede a libertação. E quem pede também é humilde, né? Então eu também estou me colocando nesse lugar. Né? Então é sempre o movimento é sempre esse, liberar os pais do julgamento, agradecer e tomar a vida que vem deles, se colocar pequeno, se colocar no seu lugar, mas feche os olhos e vejam eles grandes. E estejam ali mesmo, presentes, sintam e sintam durante todo o exercício, vocês sintam no corpo de vocês, porque dá efeito no corpo automático. Pode fazer com a mãe, pode fazer com o pai depois. Tá Só ótimo. esse movimento já gera uma transformação gigante. Você explicou muito bem, olha, muito obrigado, foi fantástico. Essa é a sua última explicação, foi uma bomba nuclear, muito bom. Hein? Tenho a certeza que as pessoas gostaram. Agora eu vou, se calhar está na hora da gente dizer um bye, né? Um bye. Está na hora, já vai a hora e meia, né? E é para podermos colocar isto, foi ótimo, foi muito, muito bom. Alexandra Costa, olha, tu viste? Ela Obrigada, conhece. Alexandra. Ela já Obrigada fez, por a estar Alexandra presente. já fez live comigo, ela é fantástica. Ah, e está aí está lá no meu canal. Você já viu o meu canal, não é já? Lá do YouTube. Já sim. Ah, Gente, quem ela quiser saber voltou. mais sobre o trabalho do Bruno, segue o Bruno. Quem vê aqui no meu Instagram. Quem vem do Instagram do Bruno e quiser saber mais do meu trabalho, pode me chamar no direct. Quem quiser saber mais do trabalho do Bruno, pode chamar no direct, Bruno? Sim, a mim podem me chamar em qualquer lado. Podem, Pode me quando chamar em qualquer quiser. lugar. É, em Pode qualquer até lado. fechar o olho e chamar por telepatia, né, Bruno? Tá, Que se mas eu escapa, eu respondo. já estou a sentir aqui uma vibração na minha cabeça, é alguém que está-me a chamar. Pois é. Então, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir a você que anote, veja agora quando terminar, quando isto vai aparecer, por baixo vai aparecer um número a dizer não sei quantas pessoas viram o live, aparece sempre, né? Depois você veja só isso que é para me dizer, está bem? E grave que é para eu poder, Pode deixar passar que a eu vou palavra. gravar. Que eu vou Que é botar para no eu meu poder, YouTube também. é isso que eu coloco lá no coisa, no YouTube. Então vai, olha, muito Então tá. obrigado a todos, foi fantástico, foi ótimo, Eu ótimo, agradeço, gente. Gratidão. como já tinha que ser, não é? Eu também agradeço muito, foi muito bom. Portanto, com certeza nós vamos repetir agora com o outro tema que temos para a frente, não é? Vamos ver se vai funcionar Faremos outro. aquela brincadeira a três, vamos ver se vai funcionar. Para lá, a outra lá a dormir. Vê se ela acorda, se ela não ficar a dormir. Vamos fazer a hipnose aí. Vamos botar alguém para dormir. Muita gente. Vamos fazer exercícios assim, vai ser muito bom. Foi fantástico, muito obrigado e pronto. E vou-me despedir. E obrigado a todos. E Gente, Sandrinha, a janela está Soninha, aberta e os que estão entrando aqui estás? já. Ela é brilhante, não é? É brilhante. As pessoas já estão a dizer que tu és brilhante. Então Gente, pronto. muito obrigada. Então pronto, vá. Até à próxima. Até a próxima. Um beijo no coração. Bom restinho de semana. Beijo. Onde é que parar aqui em cima? É na cruzinha.